Informe Jurídico. Apresentação: Sandra Domiti. Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos conectados e conectadas. Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Agora, 1h43 e nós estamos iniciando o programa Informe Jurídico desta semana. Eu sou a jornalista Sandra Domiti, nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio TV Aprasque, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros, militares da ativa e da reserva. Então, acompanhe a gente aqui pelo Facebook, também pela nossa rádio web Aprasque. Aproveite, deixe seu comentário, sua pergunta. Também deixe um like, um coração, compartilhe sempre que possível para a gente alcançar o maior número de associados e associadas. E aqui no Informe Jurídico de hoje, nosso advogado Leonardo Borchá e também o diretor Queiroz de Joinville. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, Sandra. É sempre bom estar aqui. A periodicidade do nosso programa tem sido todas as semanas, né, Sandra? A gente tem conseguido não falhar nenhuma das semanas, o que é muito bom. E acho que isso a gente vai mantendo os praças informados, vai conversando sobre as vitórias, os enfrentamentos, as dificuldades, os direitos, conversando sobre cada um dos temas, sobre a grande estrutura jurídica que nós temos estado afora. E isso eu acho que é essencial como estrutura de associação para que todos saibam cada passo do enfrentamento jurídico dos seus direitos. Hoje pela manhã a gente fez o programa Conexão e a gente fez ele todo com a questão do grau acima. Reprisamos, fizemos toda aquela edição do programa anterior, da terça-feira anterior, assim, o pessoal tomou uma aula aí, nós associados e associadas tiveram uma aula aí de tudo como está a questão do grau acima. E é uma luta muito bonita, né? O interessante de fazer toda essa trajetória é que nós vamos, a cada passo que nós vamos fazendo, talvez a gente vai esquecendo toda aquela trajetória que foi traçada até ali. E o grau acima, o grau imediatamente superior, ele é uma jornada que tem demandado toda a reflexão jurídica sobre as estratégias adequadas, sobre por onde prosseguir, que parafuso apertar para que a gente possa alcançar esse direito tão digno e tão necessário, que seja respeitado, uma questão tão antiga, e penso que nós estamos fazendo um trabalho muito adequado nesse sentido, e passamos semana passada inteira escrevendo novos enfrentamentos sobre isso, e podem ter certeza que a luta está longe de terminar, e olhar toda essa trajetória é interessante para saber quanto trabalho tem na vitória de cada um dos direitos dos praças, né? Verdade. Nosso diretor lá de Joinville, né, do Norte, tem um compromisso agora às 14 horas, mas veio aqui, então... Eu vim dar um alô para todo o Norte de Santa Catarina, os policiais e bombeiros que estão hoje assistindo à nossa rádio. E nós temos aí algum compromisso na LESC, né? Eu vim para dar um apoio aí para os nossos diretores executivos também, né? Que estão no enfrentamento da nossa reposição salarial. Me preocupa o que está acontecendo, né? Em toda essa situação, né? Que parecia que ia ser tão rápido, né? Todo mundo estava achando que em meados de setembro já estaria resolvido toda essa situação, porque em outubro já tem aquela situação da lei orçamentária. Então a gente quer que seja batido o martelo quanto mais cedo, para a gente dormir tranquilo, como diz eu, sabendo que em janeiro do ano que vem já começa a mudança salarial. E infelizmente esse ano nós tivemos uma coisa que nos atrapalhou muito nessa situação,
claro que já vem desde o ano passado, que é a pandemia, né? Nós tivemos muitos aí policiais, bombeiros que acabaram perdendo a vida e outros que nós soubemos aí que quase foram, né? Então, não podemos mandar nossos diretores ou até sócios para Florianópolis para brigar pelos enfrentamentos por conta da pandemia. Eu várias vezes convidei o pessoal, vamos pelo menos botar um ônibus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas infelizmente nós somos militares, somos policiais ainda, somos bombeiros, nós respeitamos as leis, né? Nós não temos como nós infringir a lei e cobrar depois, né, fardado lá, cobrar das outras pessoas. Então, se existe um regulamento em Florianópolis por conta das aglomerações e tudo mais, a gente não pode fazer, ao contrário. Então, muitas vezes ficamos impedidos de vir aqui conversar com os deputados e fazer com que eles entendam o quanto é importante, não só para nós, mas para toda a classe, né? Toda a classe, nós temos aí o pessoal da Polícia Penal, tem o pessoal da Polícia Civil, então... a DEAP Penal, né? Isso, e então todo mundo dependendo dessa que seja mais rápido possível, e se hoje vocês se todo mundo analisar, o governo hoje, ele consegue falar aos quatro ventos que ele tem dinheiro hoje para poder sustentar essa reposição, não só nossa, mas de outras classes também, como a própria educação, né, a saúde. Então, ele tem condições de fazer isso. O que está pegando, então? Se tem condições de pagar, se tem condições de fazer a reposição, inclusive ele mandou para nós uma tabela dizendo que é isso que eu consigo fazer. Essa tabela veio para apreciação nossa. Agora eu vou falar uma situação para vocês, para todo mundo que estiver ouvindo, eu espero que compartilhe essa situação. Isso vem tirar o sono da diretoria. Naquele dia que nós fomos convocados para decidir sobre a proposta do governo, né? Nós viemos para cá, sentamos toda a diretoria e tomamos uma decisão. Qual é a decisão que nós tomamos? A decisão que nós tomamos é levar uma proposta melhorada, uma proposta melhor para o governo, que fosse, que atingisse a totalidade dos praças. Na LESC já, né? E essa proposta nós fizemos aí 3.500 para todos, linear. Essa proposta linear a gente já vinha debatendo que seria interessante, que daí aumentaria a parte de baixo dos praças, né? E ficaria aquela situação da lei 254, que a gente ventilou muito sobre essa... É uma briga da praça, que é muitos anos, né? E 3.500, daí não, mas 3.000 já tá bom, se fosse 3.000. Então tá, leva a proposta de 3.500 e 3.000. Isso está em ata, tá? Não é eu que estou falando, está em ata da diretoria. Tem gravado isso que eu estou falando. Levamos a proposta, então, batemos um martelo de R$3.000, né? Para todos, 3.500 e a outra proposta chega lá o Pavelic chegar a 3.000. Por que não baixar de 3.000? Porque nós temos aí o teto que foi mandado para nós dos praças, né? Então o teto era o subtenente. E daí vem o primeiro, vem o segundo, que são os policiais que muitos desses tiveram em Florianópolis, como no meu caso, eu vim para fazer o curso de cabo, vim fazer o curso de terceiro sargento, fiz o CAS, né? Então, são policiais que se dedicaram na sua vida toda para poder chegar num patamar. Então, eles precisam também ser reconhecidos para isso. Né? Nós não estamos menosprezando ou dizendo que a classe A, ou B, ou C é melhor ou pior, porque todos nós somos praças. Todos nós temos que lutar igual. Então, a diretoria pensou em todos. Que nós existe a classe do subtenente, do primeiro, do segundo, então nós temos que pensar no todo. E não menosprezando um ou outro e falando que o soldado é melhor do que o cabo ou vice-versa. Nesse conjunto todo da obra, os 3.000 eram mais pensados. Levamos isso daí, infelizmente não foi o que o governo fez. O governo disse não para todo mundo, parece que nem olhou nas propostas de todo mundo, e é isso aqui, bateu o martelo. Então, e agora, gente? O que nós fazemos? Voltamos a conversar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos levar isso daí para uma Assembleia Geral, e a Assembleia Geral decide. Se eles falarem não vamos aceitar, nós temos que respeitar, nós somos diretoria, e nós respeitamos o que a Assembleia fala.
Fizemos uma Assembleia Geral virtual, porque por causa da pandemia não podemos trazer o pessoal para cá, senão nós tinha trazido todo mundo e feito a Assembleia Geral, como sempre fizemos. E na Assembleia Geral 83% aceitaram a proposta, né? E mesmo eles aceitando, nós falamos, nós vamos, quando chegar na LESC, isso aí nós vamos tentar melhorar um pouquinho acima disso daí para, de repente, fazer as 3.000 linear que a gente queria. Vamos conversar com eles lá. E assim foi feito. Colocamos aí algumas pessoas que estão mais aqui próximo a Florianópolis, diretores que foram voluntários, né? Alguns diretores foram voluntários, não, deixa que eu vou, né? Deixa comigo essa daí que eu vou brigar pelos 3.000, que eu vou ajudar e tal. E esses diretores vieram fazer essa parte de brigar pela linear dos 3.000, mas agora veio um problema. Muito tempo atrás, nós tivemos aí um deputado, inclusive amigo meu, é da minha cidade, Joinville, sargento também, que abraçou a Prasc lá atrás e tentou nos ajudar muito, o deputado Lima, mas infelizmente nada passava, porque eu não sou conhecedor das leis, eu não sou conhecedor de política, né? Mas eu sei que se um levantar uma bandeira, os outros todos vão ser contra. A maioria vai contra, porque essa pessoa, ela sobressai naquilo que ela está fazendo. E ele está carregando quase 20.000 praças no nome. E com o passar do tempo, né, nada dava certo e o que acabou acontecendo? Nós, mesmos da diretoria, verificamos que nós temos que ter todos os deputados ao nosso lado. Não podemos ter um deputado só, porque senão os outros não aprovam. E lá atrás nós decidimos isso, nós como diretoria. E o que aconteceu? Passado o tempo, de repente, nós verificamos que um grupo foi atrás de um deputado e hoje está acontecendo a mesma coisa. Então, nosso acampamento, que eu estou dizendo que eu estou aqui, acredito que outros diretores vão vir também, todo mundo, já estou saindo daqui para falar com outro diretor aí, nós vamos para a LESC, nós vamos acampar essa situação, porque eles estão dizendo já que não vai sair esse, porque vai vir outra proposta, e vocês já viram que já veio mais uma agora, que a proposta de um grupo de deputados que vão brigar por 60 dias. Já estamos sabendo de outro grupo que vão fazer a mesma coisa. Vão enrolar isso daí até dezembro. Escreve o que estou dizendo. Até dezembro. Não vai passar na lei orçamentária. E nós novamente vamos ficar de fora. Todos nós vamos ficar de fora por causa dessa briga política que não é minha. Não é da Prasc essa briga política. Nós, diretorias, só queremos uma coisa, que seja feita a reposição, né? A reposição de todos os prazos. Se vir a linear ou vir essa do governo, não importa, mas tem que vir rápido. Tem que vir. De alguma forma tem que vir. E se nós não brigarmos por isso, nós vamos ficar de braços cruzados e vendo mais tarde, passar dezembro e não acontecer nada. Não acontecer nada. Então, a minha vinda para cá para ajudar a diretoria executiva, né? Nós temos que parar de pensar nos seus egos. Tem muita gente pensando em 2022, na sua campanha para 2022. Não é isso, gente. Nossa diretoria aqui, ela representa uma categoria de 17.000 sócios. É isso que nós temos que acampar. Vencer essa luta nesse ano, nós temos aí, acabei de escutar mas meu amigo de alguma maneira, falando. até estão dizendo aqui quem quer linear e quem quer a proposta do governo. Mas a Prasc sempre foi a favor do linear, não Sempre, sempre. Essa proposta dos 3.000 foi antes da proposta vir para a Assembleia Geral, né? É isso que eles não estão entendendo. A Prasc já era a favor da linear antes, como o senhor explicou, né? Só que era 3.000 para não baixar, né? 3.000. E depois baixaram para 2.000 e pouco, depois por 2.000. E depois, numa briga, ele chegou no consenso de 2.200. Então, o que está pegando é o seguinte, é que estão jogando areia. Eu digo, os outros deputados que não estão a favor do Gessé Lopes estão jogando areia para não sair o A e não sai o B, nem do governo. Não sai a proposta do governo, não sai do Gessé, e vamos botar a culpa em quem? Geralmente eles botam a culpa em alguém vai botar a culpa em alguém. E eu vou dizer, essa conta não é nossa não, hein? Não é da diretoria.
É uma briga política agora com o nosso dinheiro. É uma briga política que pessoas estão acampando, visando 2022, que não tem nada a ver conosco. Então, a nossa briga é que saia alguma Tem coisa. deputado fazendo campanha já para 2022, isso né? não pode. Isso que a gente está notando, nós não né? pode, nós temos que saber quem é as pessoas que estão fazendo campanha com o nosso dinheiro, né? E ficar atento sobre isso. Voltando aqui, falando do nosso amigo, falou aqui do nosso grau acima, né? Então, nós estamos brigando pelo grau acima, nós estamos brigando pela reposição linear, estamos brigando pela requerida. Eu sou um deles que já entrei na fila em maio para ir a subtenente, então em agosto eu já estou pronto para ir. Se vinha requerida, eu estou com 33 anos de militar, já vou pedir meu chapéu, como diz o outro, né? O IPREV, que já veio, né? Né? Parabéns aí pela ação. Então nós temos que vir isso daí, e agora temos ainda o pior de todos que nesse ano, que é a campanha aí para a nova eleição da Prasc. Então isso que vai atrapalhar muito nós. Por que vai atrapalhar? Porque você sabe que campanhas, né, vem de A, B, C, e cada um quer levantar a sua bandeira, né? Bandeira vermelha, verde, azul e assim por diante. E a nossa bandeira agora se chama reposição linear. Essa é a nossa bandeira. Todos têm que trabalhar junto, gente. Todos juntos para reposição linear. Depois, mais tarde, se fosse até condições de prorrogar uns 2 meses essa nossa, para janeiro, sei lá, essa nossa eleição da Prasc, talvez seria muito melhor do que nós agora, no meio de uma reposição linear, ficar brigando, jogando pedra na Geni, por conta aí de egos, né? Mas o estatuto não deixa. Infelizmente, se desse, né? Então, eu não tenho muito tempo, como eu falei, porque eu tenho esse compromisso que eu vim para cá, tem outras pessoas me esperando, e eu vou dizer uma coisa para os sócios: a reposição linear, ela ajuda a classe, né? Se tem outras situações que estão ventilando aí, outras situações para melhorar, então que venha o mais rápido possível, né? Eu acredito que hoje nós vamos conversar aí, que tem umas conversas com a diretoria para melhorar A, B, C, D ali, dar uma melhoradinha, e pode ter certeza que o que nós temos que fazer é botar na cabeça dos deputados que eles têm que nos ajudar agora, porque se eles nos ajudar, eu estou falando eles, não estou falando ele, não estou falando um deputado, porque eu sei que se um deputado são 40, isso, né? Um deputado, os outros não vão apoiar. As pessoas, esses próprios deputados que querem que isso, eles têm que convencer os outros, eles estão lá para ir para o time deles. Eu sempre digo que nós somos um time, não é Pavilic, não é Queiroz, não é Facenda, nós somos um time. Um time para ganhar, ele precisa, desde o técnico até o gandula, todo mundo ali trabalhar junto. Nesse momento nós temos que trabalhar junto, todo mundo. Esquecer os egos que nós temos, um com o outro aí. E depois, claro, lá na frente, faça uma luta justa, né? Uma campanha justa lá na frente. Quem achar melhor, vota em quem melhor. Mas nesse momento todos têm que se unir. O que nós queremos também é que esses deputados que estão lá, eles pensem que se eles se unirem lá, todos os deputados, e vir essa reposição, eles vão ser beneficiados lá na frente. Nem A, nem B, nem C, mas todos que trabalharam por nós. E nós estamos de olho, tá? Não pense que nós não estamos de olho. E nós falaremos as coisas certas na hora certa, porque nós estamos vendo pessoas jogando areia na reposição, e depois nós vamos falar quem são essas pessoas. Nós estamos de olho. Doa quem doer, já que eles sabem o que estão fazendo. Se eles estão nos ajudando, nós sabemos também que estão ajudando. E nós vamos depois apertar a mão e depois agradecer. Esses daqui nos ajudaram. Mas esse dele não. Esse fez isso só para poder jogar ele na nossa reposição. Acabei de vir, para encerrar, e um policial ligou para mim pedindo, desesperado, porque 80 pila no contra-cheque dele,
do IPREV, do desconto e tudo mais, estaria impedindo ele de pegar um pouquinho mais de dinheiro para pagar isso, pagar aquilo. Ele falou, hoje eu ganho R$1.000 e pouco por mês. Eu estou argolado, porque pessoal, dívidas pessoais dele, né? Todo mundo tem suas dívidas pessoais, mas estou argolado, então R$80 para mim vai me ajudar muito numa prestaçãozinha, que ele vai fazer mais uma dívida para poder salvar a dívida atrás. Então, se vir essa reposição na conta desse militar, se vir esse dinheiro a partir de janeiro, eu acredito que muita coisa vai mudar na vida desse militar. Né? E se formos respeitar a noventena para a repercussão econômica dos projetos de lei, a aprovação agora ela começa, se antes eu dizia que nós não tínhamos pressa nenhuma, porque em janeiro somente que ia repercutir, 90 dias antes do dia 1º de janeiro, nós estamos já com o prazo ficando apertado. Então é importante termos a observância, a inteligência de saber os prazos legais para que a situação possa repercutir no tempo e modo, né? A minha Tem preocupação... orçamento para ser votado também, não é? A minha preocupação então, justamente dezembro. Justamente essa aprovação toda entrar na lei orçamentária. Se não entrar, pessoal, só 2023? De quem que vai ser essa culpa, gente? Nós estamos em outubro, estamos chegando semana que vem, outubro, né? Outubro. E setembro era o último prazo. Agora, se empurrarem de propósito, que vai ser de propósito, para dezembro nós sabemos que a maior parte entra em recesso. Vocês sabem disso. Os políticos entram em recesso, a Câmara em recesso, tudo é recesso. Aí não passou nem na lei orçamentária e vai para 2023. Aí o que adianta? Eu vou dizer o que adianta. 2022 está aí. Esse pessoal que jogou areia, nós vamos dizer quem são. 4 meses, 3 jogou meses. Areia, não jogou areia na polícia militar. Jogou no bombeiro, jogou na polícia civil, jogou em toda a segurança pública. E nós vamos saber quem são essas pessoas. Então, a minha fala aqui é justamente isso. Eu sei que se eu pedir um P11 agora, eu posso dizer garantido para ti que só da minha região são 10 ônibus. Garanto para você, porque eu já trouxe 10 ônibus quando eu pedi P11 lá. P11 é uma convocação. Se eu pedir agora, eu mando 10 ônibus para cá. Mas, como eu falei, nós temos que respeitar leis. Nós somos militares. Nós somos policiais, temos que respeitar leis. Se não fosse essa pandemia, pode ter certeza que muita coisa tinha mudado. Muita coisa. Nós não estávamos sentados aqui conversando. Pode ter certeza. Não vamos colocar carroça na frente dos bois, como diz outro, né? Temos que fazer as coisas dentro da lei. Vamos tentar, mais uma vez, falar com esses deputados, ver se eles conseguem entender que nós precisamos que seja aprovado esse ano, entender que nós também estamos atentos para isso, eles não prorrogar, e se chegar próximo da lei orçamentária e tudo mais, não tiver isso daí, a gente vai ter que tomar outras providências. Graças a Deus que a pandemia está acabando. Eu já recebi as 2 vacinas, eu estou vacinado, tem muita gente vacinado. Passaporte diz que agora pode andar, e é rapidinho da gente conseguir um passaporte para a gente vir para cá. É rapidinho. A gente consegue esse passaporte e temos tempo ainda. Nada está perdido. Tá bem. Obrigado. Né? Tá bem. Desculpa eu ficar falando, tomar tua fala aí. Imagina, Queiroz, é maravilhoso receber um amigo aqui. Todas as vezes que eu fui a Joinville, uma das coisas que me impressionou lá, Sandra, é a respeitabilidade que o Queiroz tem, não só da tropa, mas da sociedade. Então, dizer que é muito bom ter um amigo aqui e muito bom ter um amigo entre esses diretores, entre toda essa equipe que defende o direito dos praças. É assim que a gente vai construindo coisas boas para a categoria, né? Só para encerrar, eu queria falar que Joinville, nós conseguimos um deputado praça, que é o deputado Lima.
Como eu falei, ele tentou lá atrás, tentou nos ajudar de certa forma, mas infelizmente, aquilo que eu falei, os outros deputados não entendem dessa forma. E hoje, nós temos um deputado praça, o subtenente Floriano, que está assumindo hoje, né? Acredito que é entre as 14 e 15 horas. Da região também, né? De Joinville. Nossa. De Joinville. 2 de Joinville. Na época tinha 4 sargentos que saíram pré-candidato para deputado estadual, lá de Joinville. Eu fui um deles que dei o meu nome também para sair candidato a deputado estadual. Aí veio o Floriano falar comigo e tal, aquela coisa, vou sair pelo PSL. Fiquei até meio assim, porque 2, já falei, 2. De repente, o sargento Richard também saiu, né? Sargento Richard, que já era vereador, o sargento Richard já tinha... Aí, 3, um vai puxar e ninguém vai sair. Aí, de repente, o Lima também saiu. O Lima saiu 4. E todos nós, menos o Rich, que estava em outro partido, mas os outros 3 queriam na onda aquela Bolsonaro. Aí eu acabei recuando, né? E os 2 saíram. Um foi eleito e o outro ficou primeiro suplente e hoje está assumindo o subtenente Floriano. Então, eu gostaria de estar lá para prestigiar os nossos 2 praças, deputado estadual. Acredito que tem muita coisa para que eles, ainda no decorrer, eles possam fazer por nós. E é uma honra Joinville ter 2 deputados policiais, né? É uma honra para nós. E eu gostaria de ir lá conversar com eles, falar para eles, né, que nós de Joinville, os policiais lá, bombeiros, os militares, depende muito das ações que eles façam ali dentro, em prol da categoria. E mostrar para eles que nós estamos junto com eles, né? Que eles representam a nossa categoria. E que eles entendam isso. Porque 2022 vai contar muito isso para nós. Obrigado a todos. Desculpe a pressa aí, mas eu vou ter que dar uma saidinha agora. Tá bom. Obrigada. Tá. Aumenta. Valeu, obrigada. Tchau. Obrigada. Então, tivemos aí a presença do nosso diretor do Norte, né, da região Norte, Joinville, que então falou sobre essa questão aí, como está representando a diretoria, a questão da reposição linear, inflacionária. E agora a gente vai para o nosso assunto jurídico, né, Borchá? Então, nem vou ler aqui os comentários, porque a gente vai se deter o que tiver aqui sobre notícia, então, perguntas do jurídico, né, que é o que o Borchá veio fazer aqui e veio explicar, então, o trabalho que estão fazendo. Então, podemos começar. Sandra, hoje eu quis pautar, porque como o Queiroz disse, nos próximos momentos nós vamos começar a falar, não exatamente juridicamente falando, mas os meios de comunicação da Prasca vão falar bastante sobre o processo eleitoral que se avizinha. Existe toda uma preocupação daí também desse jurídico para que esse processo seja extremamente transparente, auditável, que todos os candidatos possam participar. Então, eu quis vir hoje ao programa para falar um pouquinho sobre tudo aquilo que foi feito até aqui, Sandra, sobre contar uma história de todo esse enfrentamento dos direitos dos senhores, não de uma causa ou de outra, como costumamos fazer nos diversos programas, mas falar um pouquinho de toda a estrutura que nós trabalhamos no estado todo e como isso tem sido gratificante observar a repercussão. E quis falar sobre isso antes para que ninguém possa misturar momentos eleitorais com jurídico, até porque, como já disse no programa passado, sou um prestador de serviço, como a Sandra é funcionária, e claro, nós temos nosso compromisso aqui com a eficiência, né, e com os resultados para os senhores. Dito isso, o jurídico da Prasc, desde o início do trabalho, ele se preocupou com a comunicação com o praça. Nós trabalhamos primeiro trazendo informação, criando um informe jurídico, aonde Sandra, aqui meu grandioso agradecimento por seu empenho em toda essa jornada de criar essa comunicação com os praças. Foi uma questão que foi construída com muito carinho, erros e acertos, né? A gente não acerta tudo, né, Sandra? Verdade. Erros e acertos, e nós fomos
construindo uma comunicação que foi vagarosamente se tornando exitosa e fazendo os praças entenderem que a comunicação com o seu jurídico ela era eficiente, semanal, constante, e isso foi crescendo de tal maneira que foi necessário criar aquilo que eu quis denominar à época como um abraço associativo. E foi aí que nós trouxemos, então, antes era uma outra advogada, depois veio a doutora Carol, para fazer o atendimento associativo dos associados. E criamos o WhatsApp do jurídico, já existia, mas criamos um trabalho complexo feito então por uma advogada naquele WhatsApp, e passamos então a responder durante todo o dia. Quem passa aqui na praça que sabe o quanto a Carol trabalha, e começamos a entender todo esse universo de direitos e enfrentamentos de uma associação antiga como é a Prasc, uma associação vitoriosa como é a Prasc, e trabalhar todos esses êxitos de sua história e começar a construir isso numa comunicação que fizesse com que o praça pudesse se compreender, né, em todo esse contexto. E então nós ajustamos a comunicação, a doutora Carol acabou entrando como uma luva nessa engrenagem, fica aqui também o meu reconhecimento ao trabalho dela, e nós começamos então a construir dali um jurídico completo, atendendo desde as primeiras dúvidas dos praças, passando por como uma associação, então compreendendo as suas necessidades e passando a enfrentá-las. Daí, nós trouxemos ao jurídico da Prasc também uma advogada que não era do meu escritório naquela ocasião, ela não iniciou essa jornada comigo, mas que depois acabou vindo para a nossa equipe, que é a doutora Mariana. Ela também trouxe consigo o doutor Eduardo, e nós acabamos completando uma equipe jurídica que, extremamente presente nos quartéis de todo o estado, acabou observando e fazendo a defesa dos praças nos mais diversos quinhões. Essa equipe foi crescendo e daí nós tivemos os enfrentamentos das demandas coletivas, reforma da Previdência e tantas outras que aconteceram, e aí nós quisemos então trazer um antigo sócio da doutora Mariana, o doutor Rogério, para colaborar e compreender uma equipe de enfrentamento de todas as demandas coletivas da categoria. Não necessariamente em todas, mas daquelas mais relevantes, e com isso nós fomos ampliando ainda mais a equipe. Nós pegamos todos os jurídicos regionais que nós temos em todos os estados e começamos a nos comunicar de uma maneira a um completar o outro, trocando modelos, experiências, fazendo reuniões presenciais, reuniões online. Isso tudo foi estabelecendo uma sinergia entre todos esses diferentes escritórios de advocacia, esses diferentes advogados, de uma maneira que eu percebo que tem sido gratificante coordenar toda essa equipe. Então, hoje eu falava com toda a equipe e dizia a eles, olha, eu queria levar para a categoria um pouquinho de tudo aquilo que toda essa equipe conseguiu trazer para o jurídico da Prasc. Trazer um pouquinho de tudo aquilo que a gente tem conseguido esclarecer, enfrentar e tratar de cada um dos direitos. Então, a equipe acabou escrevendo assim algumas linhas e eu queria passar por algumas situações. O jurídico da Prasc, ele atuou de uma forma eficiente. Para quem não sabe, o nosso diretor jurídico, Miranda, ele exige de todos esses escritórios regionais, de todos esses envolvidos, um relatório mensal para saber de cada um dos atendimentos e cada um dos processos em que atuou. Esse relatório, especificamente daí do Jurídico Central, que é aquele que eu acabo respondendo, resultou, neste período de janeiro de 2019 a agosto de 2021, que é onde nós registramos todos esses casos, de uma atuação administrativa e judicial em 3.960 processos individuais. Considerando que, em uma média, cada um desses casos, nós tivemos pelo menos 5 atos processuais, é possível informar aos senhores que, em casos individuais, o jurídico da Prasc movimentou processos neste período
de janeiro de 2019 a agosto de 2021, 19.800 vezes, ou seja, são 19.800 petições feitas pelo Escritório Central em favor de algum direito, de alguma necessidade, de algum enfrentamento dos praças, resultando em uma média de mais ou menos 1.000 movimentações por mês. Nós estamos falando de uma movimentação difícil de se compreender em números, mas que uma efetiva movimentação grandiosa e de trabalho prestado aos praças catarinenses. Nesses números, não estamos contabilizando os atendimentos individuais que acabam sendo supernumerados pela doutora Carol e que, garanto-lhes, é um número grandioso. Em alguns meses, observei o relatório da doutora Carol com mais de 1.000 atendimentos feitos para praças em um único mês. Atendimentos, esclarecimentos em processos, discussão de dúvidas, etc, etc. O alto êxito nos conselhos de disciplina e nas defesas de procedimentos administrativos são extremamente relevantes em todos esses quinhões do Estado. E ressalto aqui o jurídico regional de Mafra e Canoinhas, que tem, Sandra, 100% de êxito nos processos disciplinares. 100% de êxito. Então, um caso diferenciado e que eu tenho o prazer de poder dizer que naquela localidade todos os processos disciplinares que foram defendidos pelo jurídico regional tiveram o êxito, a defesa dos direitos dos praças e ninguém foi condenado. Deixa eu só te cortar um pouquinho, doutor Fica à vontade. O José Ricardo Pereira, nosso associado, veio nos visitar aí, ele que é da banda de música da PM em Florianópolis, seja bem-vindo. Não, né, a gente convidou para vir aqui, mas tá bem, então, um grande abraço para o senhor. Tá bem. Falar uma palavrinha ali, pois saudar já todo mundo. Tem um microfone aí, dá um oi para todo mundo. Olá, boa tarde, aqui é o Sargento Ricardo, da banda de música. Acabei de ganhar uma camiseta, muito legal, muito obrigado. Valeu. Tá bem, que bom. Sorte a todos nós aí, obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Continuamos. Continuando, deixa eu me recolocar aqui. Nós tivemos a questão dos IPMs de confronto. Os IPMs de confronto, Sandra, eles passaram a ser abertos automaticamente toda vez que há um confronto e passou a ser necessário o acompanhamento de um advogado. E não há na corporação a disponibilização em todos os quartéis de um advogado que possa então estar disponível para fazer a defesa dos praças em todas essas situações e que possa permitir o andamento dos processos disciplinares e ao mesmo tempo a defesa dos praças. E o jurídico da APRASC, não somente este, mas de todo o estado, todos os nossos regionais, assumiu essa defesa nas mais diversas localidades, permitindo então o bom andamento do militarismo e o bom andamento da defesa dos militares estaduais. Tive o prazer de acompanhar pessoalmente, neste período, a reintegração de 6 militares. E isso é extremamente gratificante. Um deles nós trouxemos até aqui, né, Sandra? Foi um programa um tanto emocionante e nele nós pudemos observar a grande repercussão na vida daquele praça que, se eu não me engano, estava há mais de 7 anos afastado da corporação. Então, a repercussão de como se faz a diferença na vida das pessoas em cada um desses nossos enfrentamentos, em cada uma dessas nossas vitórias. Passamos a trabalhar, neste período, nas revisionais bancárias. E as revisionais bancárias que discutem valores expressivos, enfrentamentos delicados, a questão do cartão de crédito consignado que foi tão prejudicial a toda a categoria e que hoje se aproxima talvez um pouco mais de 1.000 processos em andamento nessas revisionais e que até aqui
mesmo num enfrentamento tão recente no mundo jurídico de cerca de ano e pouco, já trouxe de volta ao bolso dos praças, isso em valores de alvarás devidamente direcionados ao mesmo, de R$420 mil. Então, aproximados esses valores, é claro. Então, ver que as revisionais bancárias que nós passamos a observar já trazem não só o afastamento de dívidas, mas também com o ressarcimento de valores que foram ilegalmente cobrados dos praças, também é uma gratificação ímpar. As demandas coletivas, estas sim, vocação premente do jurídico da APRASC e das quais talvez seja a pauta perene e constante em todos os nossos programas, as demandas coletivas que estão todas elas devidamente identificadas na aba do nosso site, reformulado recentemente, e como ficou bonito o nosso site. Ficou lindo, né? Como ficou bonito. As demandas coletivas são aquelas que fazem a vivência dessa associação. E nestas, nós tivemos, eu tenho que destacar a demanda do IPREV, onde por 14 vezes, em 14 demandas coletivas diferentes, garantimos direitos que repercutem todos os meses em valor representativo na folha dos praças, onde lutamos destacadamente pelo grau imediatamente superior. A Sandra já me pediu para que semana que vem possamos passar cada uma delas, como já fizemos em outros programas, para atualizar, esclarecer, conversar, mas as demandas coletivas, desde a resolução 10, que afastou o cômputo da licença-prêmio, até a do grau imediatamente superior, cada uma delas tem uma longa história e é um enfrentamento que se faz em nome de cerca de 17 mil praças, o que traz uma grande responsabilidade a mim e a todo o jurídico. E tenho a honra de dizer que nós temos sido imensamente exitosos. Cada demanda coletiva da APRASC tem buscado o entendimento de vanguarda e tem construído a jurisprudência da catarinense, o que é muito interessante. O afastamento, Sandra, da aplicação da 24/48 nos bombeiros do nosso estado, que passou por denúncias no Ministério Público, notificação pessoal ao comandante dos bombeiros, o que à época me rendeu diversas repreensões, até de praças, pois nós somos muito pesados no enfrentamento. Resultou toda aquela luta, desde aplicação de mídia, passando por diversos enfrentamentos jurídicos, resultou numa vitória histórica e que era computada como praticamente impossível, pois a própria corporação dizia que a sociedade inteira perderia e pregava isso ao próprio Poder Judiciário caso a 24/48 fosse afastada. Nós conseguimos, construindo essa decisão, enfrentando o tema de uma forma incansável, afastar a aplicação da 24/48 e agora ver toda a minha equipe buscar o ressarcimento desses valores, desse tempo de dedicação injusta e não remunerada dos nossos bombeiros para trazer de volta todas essas horas extraordinárias aos nossos praças. Durante a pandemia, diversas amarras foram traçadas à corporação, ao jurídico, ao nosso poder de manifestação e também as questões de vencimentos, até como o gozo de férias também, o próprio pagamento de férias chegou a ser suspenso e cada uma delas recebeu o seu enfrentamento imediato. E é com base em toda essa história que eu encerro o tema central do programa de hoje, Sandra, dizendo que tem sido uma honra imensa na minha carreira representar todos os senhores. Não o faço sozinho, seria impossível. Comecei explicando a equipe que foi construída para representar os senhores, mas digo que cada um desses passos nos tornou mais eficientes e que hoje toda a equipe que os representa, embora desde o início tenha sido muito dedicada, hoje a equipe que os representa, mesmo tendo os mesmos nomes, este advogado, o Dr. Leonardo, assim como aqueles que estão ao meu lado, cresceram representando todos os senhores e posso afirmar que a cada dia, com os desafios novos que nós vamos encontrando, novas ferramentas são encontradas pelo jurídico e nós nos tornamos cada dia mais eficientes na defesa dos direitos dos senhores.
Obrigada, doutor Leonardo. A gente tem aqui, eu vou me ater para as perguntas do jurídico, né? Já que esse é o nosso tema aqui. Não, então, e hoje acabou atrasando um pouquinho, né? Então não vai dar de responder todo mundo. O segundo sargento PM Timone, ele diz: aproveito a oportunidade para agradecer o excelente atendimento que me foi prestado hoje pela manhã pela equipe jurídica da Prasc. Muito orgulho. Obrigado, paz e bem. Eu que lhe agradeço. O Carlos Pimentel, ele diz: doutor Leonardo, só para tirar uma dúvida, que constituí um advogado para me representar em um processo de empréstimo consignado. Fiz procuração para ele me representar. Tudo certo. Agora, mês de setembro, chegou em minha casa um boleto para me pagar as taxas do fórum. Entrei em contato com o advogado, mesmo falou que é minha culpa, que o juiz extinguiu minha ação porque não paguei as taxas. Mas vi na página do TJ e já foi baixado no dia 16 de agosto de 2020. Olha, existem uma série, muitas vezes no nosso informe jurídico, vem casos individuais como o seu. E muitas vezes eu tento fazer um esclarecimento geral, mas eu queria aproveitar esse gancho até para dizer para os senhores que eu tenho por mais que às vezes eu possa adentrar ao caso individual, eu traria uma exposição até, então eu sempre farei encaminhamentos como eu faço para o amigo agora, que procura a doutora Carol, que ela vai esclarecer a sua situação detidamente. Muitas vezes, e eu não sei se é esse o seu caso, eu vejo muitas vezes discussões que tratam sobre gratuidade de justiça nos processos dos praças catarinenses. A gratuidade de justiça tem sido dificultosa no Poder Judiciário, e essa gratuidade de justiça, quando não deferida, ela gera o pagamento de custas. E aí, às vezes, aquelas custas não sendo pagas, o processo vai à extinção e ainda assim existem as custas finais repercutindo sobre os autos. Então, talvez pela sua narrativa seja essa a hipótese do seu processo, mas eu recomendo que procure a doutora Carol para que ela possa, então, lhe trazer os esclarecimentos específicos do seu caso. Lembrando, claro, que a doutora Carol ela acaba fazendo essa vez de ser o abraço associativo, como eu denominei, mas toda a equipe jurídica também está sempre dando suporte à mesma. Tá bem. Aproveitar, já colocaram ali o contato, então, do jurídico. A gente tem uma outra pergunta sobre a... Onde foi parar agora? Aqui, da licença prêmio. Anderson de Souza, sargento Anderson do 7º Batalhão. Como ficou a licença prêmio? Vai correr normal ou continua suspenso o tempo da pandemia? Continuaria suspensa pelo tempo da pandemia, não só aos militares estaduais, como a todos os servidores públicos do Estado. Mas acontece que a Prasc foi o processo escolhido pelo Poder Judiciário para criar a jurisprudência nesse sentido. Então nós somos a primeira decisão, e tratamos disso acho que 2 ou 3 informes jurídicos atrás, quando o mandado de segurança da Prasc foi pautado, foi julgado, foi um julgamento novamente criando jurisprudência no nosso Estado, e aquele julgamento entendeu que a 176, que é a Lei de Socorro aos Estados, ela não trouxe essa repercussão e que o governo do nosso Estado teria feito uma interpretação da mesma. E também disse que a Resolução 10 de 2020, ela estaria trazendo essa repercussão de uma forma ilícita. Então, portanto, o afastamento já foi afastado por decisão judicial. A decisão, se eu não me engano, foi publicada recentemente e logo deve estar sendo cumprida pelo Estado. Isso aí. Então, já coloquei mais alguma dúvida. Está voltando a contabilizar, não só daqui para frente, mas como também ao passado, e graças ao êxito na nossa demanda coletiva. Então tá aí, Anderson, né? A resposta aí serve para o sargento Anderson, né? Bom, sobre o Volmir Oliveira também, sargento Volmir, dando parabéns ao jurídico, o melhor jurídico que já tivemos da Prasc. Poxa, é uma honra. Doutor Leonardo, perguntas do jurídico não temos mais, então... Olha, Sandra, eu acho que hoje nós temos uma série de pautas acontecendo. Fica o meu apelo aqui para a união da categoria. Existem preocupações desse jurídico com os prazos para repercussão já em janeiro e com as adequações para que a atualização monetária do subsídio, atrasada em quase uma década, seja a melhor para todos os praças. É muito importante para que possamos
trabalhar com inteligência e eficiência nesse momento, e em especial unidos. Tenho certeza, até porque sou testemunha disso, de que a diretoria da APRASC tem trabalhado incansavelmente nesse tema e que este jurídico tem sido cansativamente consultado sobre as repercussões quanto à atualização monetária do subsídio, plano de carreira e diversos outros temas que têm sido pauta constante. Tá bem. Então, a gente pede que vocês não acreditem em fake news, acompanhem as nossas redes, os nossos programas, a luta da diretoria, tá tudo no nosso histórico aí, né? Toda essa luta que a APRASC vem fazendo pela reposição, conseguiu arrancar esse projeto do governo, hoje está na Assembleia, diretores, presidente, né? Estão lá, dia a dia, tentando sempre melhorar a proposta. Então, confiem no trabalho da diretoria, no trabalho do jurídico, não acreditem em fake news, e é isso. Então, de manhã a gente está no programa novamente, programa Conexão, a partir das 10 horas, a gente agradece. Um abraço. Muito Obrigada, obrigado, Leonardo. Sandra, sempre é muito bom estar aqui. Até terça-feira. Até terça-feira. Você ouviu Informe Jurídico.